Ao longo da história, diversas civilizações antigas deixaram rastros enigmáticos que parecem desafiar a compreensão moderna, despertando um fascínio constante em torno de suas origens, conhecimentos e intenções. Muitos desses monumentos, estruturas e textos antigos, espalhados por diferentes continentes, apresentam características que levantam questões sobre o grau de avanço científico, tecnológico e cultural alcançado em épocas supostamente rudimentares. Em um mundo marcado por pirâmides monumentais, templos escavados em rocha sólida e calendários astronômicos incrivelmente precisos, a curiosidade humana é inevitavelmente atraída para as lacunas de informação, os mistérios não resolvidos e os segredos cuidadosamente preservados ao longo dos séculos. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do passado, explorando as criações mais intrigantes, analisando teorias sobre técnicas perdidas e buscando compreender como esses enigmas influenciam nossa visão atual do desenvolvimento humano e do conhecimento ancestral. Uma das primeiras paradas dessa jornada é o Egito Antigo, com suas pirâmides gigantescas e precisas. Construídas há milhares de anos, essas estruturas monumentais intrigam por conta do planejamento estrutural, alinhamento astronômico e uso de blocos maciços que ultrapassam toneladas. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, desperta dúvidas sobre as técnicas empregadas em seu levantamento, bem como a razão por trás de cada câmara secreta e corredor oculto. Nenhum texto deixou claro o método exato, o que alimenta hipóteses sobre conhecimentos de engenharia mais avançados do que imaginado. Além disso, o refinamento geométrico e a possível utilização de mapas estelares indicam um nível de sofisticação surpreendente. O fascínio aumenta quando se consideram outras construções colossais, como templos e obeliscos, todos sugerindo que a civilização egípcia dominava segredos milenares ainda não compreendidos integralmente. Deixando as areias do Egito, o espectador é conduzido ao enigma representado pelas linhas de Nazca, no Peru. Vistas de forma clara apenas do alto, essas enormes figuras gravadas no solo desértico intrigam pela precisão e pela complexidade. Imagens de animais, formas geométricas e padrões misteriosos, criados há séculos pela civilização Nazca, levantam questões sobre a finalidade dessas marcas. Teriam sido calendários astronômicos, rotas rituais ou mensagens destinadas a divindades celestiais? Sem explicações definitivas, a curiosidade permanece. Ao sobrevoar esses gigantescos desenhos, a mente é imediatamente desafiada a compreender a lógica e as ferramentas empregadas em sua elaboração, uma vez que, para a época, seria complexo criar tais padrões em escala gigantesca, sem referências visuais a partir de pontos mais elevados, consolidando assim seu status entre os mistérios mais duradouros da arqueologia mundial. Atravessando o oceano, surge Stonehenge, no sul da Inglaterra, um conjunto de monólitos dispostos em formação circular, cujo propósito exato permanece obscuro. Estudos sugerem que poderia ter sido um observatório astronômico, um templo dedicado a rituais antigos ou um ponto de encontro para cerimônias sagradas. A técnica para o transporte de imensos blocos de pedra, vindos de regiões distantes, também levanta dúvidas sobre a capacidade de movimentação e organização social desses povos. Muitos se perguntam qual conhecimento matemático e arquitetônico foi necessário para alinhar as pedras com eventos celestiais específicos, como solstícios. Sem registros escritos claros, apenas escavações, datações e análise de padrões de desgaste oferecem pistas fragmentadas, alimentando o interesse constante por esse sítio pré-histórico, uma verdadeira cápsula do tempo que conecta presente e passado em um único cenário intrigante.
Em outro ponto do globo, Machu Picchu, a cidade inca erguida no alto dos Andes, impressiona por sua engenharia de adaptação ao terreno montanhoso, sistema de irrigação complexo e arquitetura monumental. A precisão das construções, a seleção criteriosa de pedras e a integração harmoniosa com a paisagem natural desafiam a noção de limitações tecnológicas. Além disso, a função exata da cidade, se um retiro cerimonial, um centro administrativo ou um observatório astronômico, permanece em debate. Alguns fragmentos de cerâmica, restos de alimentos e alinhamentos com fenômenos solares alimentam inúmeras hipóteses. A grandeza e sofisticação dessas estruturas, erguidas em um terreno tão desafiador, instigam uma reflexão sobre o amplo conhecimento de engenharia, astronomia e organização social já desenvolvido por essas civilizações, sugerindo que muito do que se supõe sobre o passado precisa ser constantemente revisto. Nas margens do rio Indo, a antiga cidade de Mohenjo-Daro, pertencente à civilização do Vale do Indo, apresenta sistemas urbanos avançados, incluindo ruas reticuladas, sistemas de drenagem elaborados e construções padronizadas. Tudo isso, construído há milhares de anos, reflete uma sociedade organizada e tecnologicamente apta a planejar complexos sistemas de saneamento e distribuição de água. A ausência de textos decifrados dessa civilização é um dos grandes enigmas, tornando impossível entender seus métodos de registro do conhecimento. A uniformidade dos tijolos, a precisão no traçado das ruas e o aparente senso de harmonia urbana sugerem padrões de planejamento notáveis, questionando ideias tradicionais sobre a evolução urbana. Essas evidências obrigam a rever noções pré-concebidas a respeito do ritmo com que a humanidade desenvolveu a habilidade de erguer centros populacionais coesos e sustentáveis ao longo da antiguidade. Ao navegar pelo Pacífico, a Ilha de Páscoa e suas enigmáticas estátuas, conhecidas como moais, chamam atenção. Gigantescas esculturas de pedra, alinhadas pelo território insular, levantam questões sobre a logística envolvida em sua escultura, transporte e posicionamento. Acredita-se que representassem ancestrais, líderes ou figuras reverenciadas pela comunidade local. Mas muito sobre seus propósitos permanece obscuro. O isolamento geográfico, a ausência de recursos metálicos e as limitações tecnológicas da época intensificam o mistério em torno da capacidade de criar tais monumentos. Além disso, o declínio da civilização Rapa Nui ainda desperta debates sobre fatores climáticos, guerras tribais ou esgotamento de recursos naturais. Essas dúvidas reforçam a ideia de que, embora existam hipóteses plausíveis, as respostas definitivas continuam elusivas, mantendo viva a curiosidade a cada nova pesquisa arqueológica. Outro capítulo fascinante dessa jornada é a descoberta de templos submersos e cidades perdidas, escondidas sob a superfície dos oceanos. Em diferentes partes do globo, estruturas submersas levantam especulações sobre a linha costeira antiga, mudanças climáticas ou até mesmo civilizações avançadas esquecidas pelo tempo. Pilares, muros e plataformas de pedra submersos convidam à reflexão sobre como tais complexos chegaram até ali e qual seria a função original de cada edificação. A ausência de registros escritos claros, associada às limitações de exploração subaquática, dificulta a obtenção de respostas definitivas. No entanto, cada mergulho, cada imagem captada por câmeras robóticas e cada peça de cerâmica encontrada no leito marinho alimentam um interesse crescente e o desejo de desvendar conexões entre povos que talvez mantiveram contatos interculturais muito antes do que a história oficial sugere. Não se pode ignorar o fascínio em torno da lendária Atlântida,
mencionada por Platão, cujo paradeiro e existência alimentam há séculos a imaginação coletiva. Embora a arqueologia não tenha encontrado provas irrefutáveis, histórias sobre um continente desaparecido, repleto de tecnologia e conhecimento, permeiam a cultura popular e impulsionam investigações. A ideia de uma civilização avançada, capaz de feitos impressionantes, desaparecida sem deixar rastros sólidos, levanta a possibilidade de que nossa compreensão histórica seja apenas a ponta de um iceberg muito maior. Esse mistério literário provoca a busca incessante por evidências, levando equipes de pesquisadores e entusiastas a investigar formações submarinas suspeitas, crônicas antigas e referências cruzadas entre tradições orais ao redor do mundo. Assim, a lenda de Atlântida mantém sua força, estimulando a permanente investigação a respeito das origens do conhecimento humano. Além desses exemplos, há ainda a complexidade de calendários astronômicos, a precisão em observações celestes, o domínio de metalurgia e arquitetura monumental, bem como bibliotecas e textos perdidos, que poderiam revelar segredos técnicos das civilizações antigas. A destruição da Biblioteca de Alexandria é um exemplo da perda incalculável de informações que poderiam responder a muitas perguntas atuais. A cada redescoberta, seja um artefato peculiar, um painel esculpido com símbolos indecifráveis, ou ruínas soterradas pela vegetação, o horizonte de conhecimento se expande. Dessa forma, o estudo desses mistérios não apenas satisfaz a curiosidade, mas também permite revisar, ampliar e, quem sabe, reinterpretar a história. O legado das sociedades ancestrais, expressado em pedras, monumentos e vestígios arqueológicos, mostra que o passado ainda guarda respostas à espera de olhares atentos, prontos para decifrar os segredos que atravessam os séculos. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal Curioso Aí e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!